Hoje vamos recapitular o filme chamado Godzilla e Kong, o Novo Império. Em um lugar dentro da Terra Oca, Kong é visto fugindo de criaturas chamadas Wart Dogs até chegar à beira de um penhasco. Ele atrai as criaturas para uma armadilha, fazendo uma delas cair para a morte e rasgando outra em duas para afastar as restantes. Enquanto tenta se alimentar, Kong percebe que tem um dente infectado, o que o impede de comer. Ele ouve um barulho alto, pensando ser outro macaco, mas é apenas uma criatura sapo. Kong então aceita sua solidão. A doutora Elaine Andrews colabora com a Monarch para manter Godzilla e Kong afastados um do outro. Godzilla mantém o domínio sobre outras criaturas, eliminando aquelas que causam problemas. Em Roma, o monstro Scylla está causando caos até Godzilla aparecer e lhe dar uma surra. Depois de imobilizá-lo, Godzilla usa seu sopro atômico na garganta de Scylla antes de fazer do Coliseu sua nova área de descanso. Em um posto avançado da Monarca, os pesquisadores detectam leituras intensas de energia vindo da área de Kong, onde ele matou os War Dogs, causando um buraco na Terra. Elaine recebe o alerta de sua colega na Monarca, a diretora Hampton. Enquanto isso, Elaine adotou Gia, que agora está começando na escola pública. Gia tem visões ligadas aos titãs e, sem querer, desenha algo semelhante às leituras de energia detectadas pela Monarca. Elaine descobre isso e Gia expressa que ela não sente que pertence a este novo mundo. Mais tarde, o posto avançado é destruído por um titã desconhecido. Elaine viaja para Miami para encontrar Bernie Hayes e pedir sua ajuda para entender as visões de Gia. Ele concorda em ajudar, mas com a condição de ir com eles para a Terra Oca. Enquanto isso, ocorre outra onda de energia, que até Godzilla sente. Ele deixa Roma e se dirige para a fonte da energia. Ao mesmo tempo, Kong sai da Terra Oca para encontrar Elaine e Gia, mostrando-lhe seu dente infectado. Elaine contata seu velho amigo, um veterinário monarca chamado Caçador. Ele usa sua tecnologia para extrair o dente de Kong e colocar uma substituição metálica. Logo depois, Bernie informa a Elaine sobre um sinal de socorro na Terra Oca. Elaine, Bernie, Caçador, Gia e um piloto chamado Michael seguem Kong de volta para a Terra Oca. Enquanto isso, Godzilla vai até uma usina nuclear na França para recarregar-se, absorvendo a radiação. Os jatos começam a atacar para tentar derrubá-lo, mas Godzilla os derruba facilmente. Hampton percebe que Godzilla está se dirigindo para outro titã, chamado Tiamat, no Polo Norte. Os pesquisadores concluem que se Godzilla matar Tiamat, ele ficará sobrecarregado. A equipe da Terra Oca chega ao posto avançado Monarca e descobre que está destruído, com os pesquisadores mortos. Eles encontram uma pegada ensanguentada nas paredes de pedra, que o caçador identifica como um sinal de guerra iminente. Em outra parte, Kong encontra um buraco que o leva a um reino subterrâneo. Ao explorar, ele se depara com outra criatura, um macaco menor chamado Suco. Kong tenta se aproximar pacificamente, mas Suco o ataca, chamando outros 3 macacos para ajudar. Durante a luta, Kong se defende usando até mesmo Suco como arma, matando um dos macacos. Outro macaco quase cai de um penhasco, mas Kong o agarra e o puxa para cima, apenas para o macaco ingrato tentar esfaquear Kong, levando-o a chutar o macaco do penhasco. O terceiro macaco recua enquanto Kong faz Suco guiá-lo. A tripulação está voando quando outra onda de energia faz a nave cair temporariamente. Mikkel retoma o controle e a doutora ordena que ele pouse perto da montanha de onde vem a energia. Lá, Caçador e Bernie sentem o perigo, mas Mikkel tenta liderar e acaba sendo atacado por uma criatura arbórea. Os outros fogem até chegarem às ruínas de um antigo templo dedicado a Mothra. Gia ativa uma entrada, onde eles seguem a água até encontrarem um véu protetor que eles rasgam para entrar no reino subterrâneo. Enquanto isso, Suco leva Kong a um lago para beber água. Porém, uma serpente gigante surge e ataca-o. Suco aproveita a situação e foge. No entanto, ele tropeça no machado de Kong, revelando que ele usou seu machado para decapitar a serpente. Kong come os restos da serpente e até compartilha com Suco, surpreendendo-o apesar de tê-lo levado para uma armadilha. Por outro lado, a Monarch segue o rastro de Godzilla até encontrarem Tiamat. O titã subaquático emerge de seu sono e luta contra Godzilla. Apesar de Tiamat se envolver nele, Godzilla usa seu poder atômico para derrotá-lo, absorvendo sua energia de radiação antes de retornar debaixo d'água para se preparar. Enquanto isso, a tripulação é encontrada por guerreiros da tribo Iwi, que rapidamente reconhecem Gia como uma deles. A líder da tribo se comunica telepaticamente com Gia e a convida para a frente.
Elas tocam as mãos, o que lhes permite compartilhar visões e memórias da tribo Iwi, além das memórias pessoais de Gia. Ilene percebe que o sinal de socorro que receberam veio da tribo Iwi. A tripulação é levada até o templo de Iwi, onde Ilene traduz a história para eles. Há muito tempo, os grandes macacos eram os protetores da humanidade, mas um líder implacável conhecido como o Rei Scar liderou um exército de macacos em uma tentativa de atacar o mundo da superfície em uma guerra contra Godzilla e sua espécie. Godzilla interveio e prendeu o Rei Scar e seu exército dentro da Terra Oca para impedi-los de escapar. Disse também que Gia, um descendente direto dos Iwi, será quem despertará Mothra, a antiga aliada de Godzilla. Enquanto isso, Kong segue Zuko até onde os outros grandes primatas estão localizados, o que surpreende Kong. Eles são forçados a trabalhos forçados por Scar King. Kong observa um dos capangas de Scar King antagonizando outro macaco. Kong intervém e confronta o capanga, dando-lhe um soco e derrubando-o. Scar King então aparece para confrontar Kong, zombando dele junto com os outros macacos por causa de seu dente de metal. Scar King tenta atacar Zuko por tê-lo traído, mas o macaco sobrevivente anterior, aquele que atacou Kong, defende Zuko. Isso leva Scar King a chutar o macaco em um poço de lava em retaliação, deixando Zuko chorando de agonia. Kong e Scar King duelam, com Scar King usando um chicote feito da espinha de outro titã. Kong consegue dominar Scar King, mas então o macaco malvado convoca sua arma secreta, um titã de gelo chamado Shimo, que Ilene diz ter sido a causa da última idade do gelo. Scar King controla Shimo usando um cristal que lhe causa dor. Ele faz Shimo lançar gelo em direção a Kong, que tenta desviar com seu machado, mas a explosão é poderosa o suficiente para envolver o braço de Kong em gelo e causar queimaduras. Kong começa a fugir, sendo perseguido por alguns dos macacos de Scar King. No entanto, ele os leva para uma de suas armadilhas, matando todos, exceto o macaco que ele deu um soco, pois usou outro macaco como escudo contra a queda de pedras. Enquanto isso, a tripulação passa mais tempo com a tribo Iwi, incluindo Gia finalmente reunindo-se com seu próprio povo novamente. Ilene diz ao caçador que só quer o melhor para Gia e não irá interferir se ela quiser ficar. Bernie tenta documentar suas descobertas, mas, neste momento, os Iwi abrem o véu para Zuko, que está trazendo Kong ferido até eles. Kong sinaliza com tristeza para Gia que perdeu sua casa. Ao verem seu braço, percebem que está em péssimo estado. O caçador diz a Ilene que a melhor opção para Kong é usar alguma tecnologia de seu projeto de potência, feita para torná-lo mais poderoso em caso de outro grande ataque de Titã, mas que estão desligados. O caçador localiza a luva do posto avançado Monarch destruído e a coloca no braço de Kong, permitindo-lhe recuperar mobilidade e força. Em seguida, ele parte em direção à superfície para atrair a atenção de Godzilla. Apesar de todos saberem que se Kong pisar em seu território, isso pode resultar em consequências mortais. Enquanto isso, Scar King monta em Shimo e lidera os outros macacos em direção à sua conquista. Godzilla desperta após ser totalmente carregado pelo poder de Tiamat, fazendo com que suas placas dorsais brilhem em uma cor rosa brilhante. Kong entra no mundo da superfície através de um portal no Cairo, enquanto Godzilla ouve seu rugido em Gibraltar e parte na mesma direção. Godzilla não fica contente ao ver Kong novamente e avança em direção a ele, apesar de Kong tentar convencê-lo a se juntar a ele. No entanto, Godzilla ataca Kong, desencadeando outra grande luta. Kong faz bom uso de sua nova luva para desferir alguns golpes em Godzilla. Enquanto isso, na Terra Oca, os Iwi realizam um ritual com Gia que marca o renascimento de Mothra. Ela emerge até a superfície para intervir na luta. Godzilla fica surpreso ao ver sua antiga aliada e decide deixar de lado sua disputa com Kong para unir forças. Assim, Godzilla e Kong rugem juntos em união. Com Scar King e suas forças se aproximando rapidamente, os humanos elaboram um plano para criar uma onda gravitacional usando a tecnologia Iwi. Eles planejam usar os cristais para gerar uma reação que impedirá temporariamente a fuga dos malvados titãs. Enquanto isso, Scar King faz com que Shimo congele o véu e o quebre, permitindo sua entrada. Godzilla e Kong chegam e atacam juntos, saltando em direção a Shimo e Scar King, respectivamente, para o confronto final com os monstros. Enquanto a onda gravitacional começa, os dois macacos e os dois lagartos lutam no ar, enquanto Mothra protege os humanos tentando encontrar um local seguro. O capanga de Scar King entra na luta e Zuko faz o macaco traidor cair para a morte. Então, os 4 principais titãs caem através do portal para o mundo da superfície.
Os titãs acabam no Rio de Janeiro, em uma praia, assustando os demais frequentadores. Scar King então usa Shimo para liberar seus poderes de gelo sobre o mundo, congelando vários edifícios e disparando uma explosão de gelo para o céu. Kong aparece para interromper a destruição, mas Shimo torna difícil para Kong derrotá-lo. Enquanto isso, Godzilla carrega seu sopro atômico contra Scar King, que consegue se esquivar da explosão, mas tem o cristal arrancado do chicote por Godzilla. Enquanto os titãs tentam alcançar o cristal, Zuko salta através do portal com o machado de Kong e entra na batalha. Ele quebra o cristal com um golpe do machado, libertando Shimo do controle de Scar King. Agora, sem sua arma definitiva, Kong lança o macaco malvado em direção a Godzilla, que o chicoteia de volta com o rabo em direção a Kong como se fosse uma bola de vôlei. Em seguida, Kong segura Scar King no ar enquanto Shimo se volta contra seu antigo mestre e o congela. Por fim, Kong quebra Scar King em 1 milhão de pedaços. Na sequência, Godzilla retorna para descansar no Coliseu, enquanto Mothra repara o véu na Terra Oca. Ilene acredita que Gia está pronta para se separar dela e ficar com a tribo Iwi. Magia indica que deseja ficar com Ilene, não importa para onde forem. Kong retorna aos grandes macacos junto com Zuko e Shimo, este último sendo tratado muito melhor graças a Kong. Ele então se posiciona diante dos outros macacos como seu novo líder, erguendo seu machado para o céu com um rugido poderoso, que é retribuído pelos outros macacos com respeito. Espero que tenham gostado. Até a próxima.